Olá, boa tarde. Terça-feira, 9 de setembro. Está no ar o Senado Agora. A Comissão de Constituição e Justiça vota a mini-reforma eleitoral amanhã. O plenário tem que analisar a medida provisória que libera dinheiro para o crédito estudantil. Destaques da agenda do Senado desta semana. O plenário deve votar nesta semana a medida provisória 616, que está trancando a pauta. A MP libera créditos extras para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Também deve chegar da Câmara a medida provisória 615, que perde a validade no dia 16. A matéria previa originalmente a subvenção econômica para produtores de cana, mas foram acrescentados ao texto vários assuntos diferentes, como a transmissão hereditária das concessões de táxi e a liberação do porte de arma para agentes penitenciários. Outras duas matérias importantes vão ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. Na quarta-feira, será apresentado o relatório da proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto no Congresso. E nesta terça, a comissão vota a mini-reforma eleitoral. O projeto propõe mudanças que pretendem diminuir o custo das campanhas. Para valer já em 2014, o texto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara antes de 5 de outubro. Até a última sexta-feira, o relatório do senador Waldir Raupp já tinha recebido 36 emendas. Já a PEC do voto secreto, aprovada pela Câmara dos Deputados, ainda não vai ser votada na CCJ. O relator, senador Sérgio Souza, vai dar o parecer favorável ao texto, mas os parlamentares não chegaram a um consenso sobre a proposta. Alguns senadores querem acabar com o voto secreto apenas nas cassações de mandatos. Em entrevista ao Senado em Dia, o consultor legislativo Gilberto Guerzoni explicou que a polêmica existe em torno de matérias exclusivas do Senado, como a aprovação dos nomes de ministros dos tribunais superiores e outras autoridades. Há uma preocupação grande dos senadores de que esse tipo de voto seja aberto, que poderia gerar uma série de problemas no voto aberto nessas situações. E há uma discussão grande também sobre o voto secreto no veto presidencial. Vários parlamentares acham que isso pode permitir uma pressão muito forte do governo sobre o Congresso. A alienação parental é um tipo de abuso emocional praticado contra crianças. Embora há 3 anos tipificada em lei, a prática ainda é comum. Especialistas discutiram o tema hoje durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Alienação parental é quando uma criança é incentivada por adultos próximos a rejeitar o pai ou a mãe. Nesses casos, avós, tios ou os próprios pais são movidos por ciúme, personalidade perversa e distúrbio de comportamento. O abuso emocional leva muitas vítimas à depressão, ao consumo excessivo de álcool e ao uso de drogas. Os participantes da audiência lembraram que a alienação parental não ocorre apenas após a separação. Muitos casais que dividem o lar praticam esse tipo de abuso psicológico. Pelo que a gente busca observar, é algo que começa na relação do casal. E é algo que vai passando despercebido ao longo da formação dessa criança e que numa situação de uma ruptura de vínculos, isso aparece muito fortemente. A gente tem grande maioria dos casos em que é a mãe a alienadora e ela começa a desenvolver uma relação simbiótica, trazer aquele filho para o seu lado, trazendo a condição negativa do pai. Então, ela atribui todos os valores, todas as necessidades do filho, ela traz para si. Geralmente, ainda a mãe, né, que diz, você é igual ao seu pai, você é relaxado igual ao seu pai, qual foi a outra expressão que a professora usou. Então, essas questões realmente vão sendo implementadas, introjetadas na mente daquela criança. Uma lei sancionada há 3 anos pune o autor do abuso com multa e até mesmo a suspensão da autoridade parental. Os convidados defenderam mais rigor na aplicação da lei e a guarda compartilhada como caminhos para reduzir os casos de alienação parental. A guarda compartilhada, ela não viria a ser assim o remédio para a cura do mal, mas a gente poderia entender que seria, digamos assim, um genérico. Em que pese ter completado 3 anos no último dia 26 de agosto,
com 3 anos de existência e divulgação em massa em nível nacional, sendo divulgada na TV, rádio, jornais, revistas, sites, redes sociais, porém o problema ainda continua, porque a lei da alienação parental não é aplicada como devia. Depois de amanhã, o golpe militar que depôs o presidente chileno Salvador Allende completa 40 anos. Hoje, o plenário do Senado foi realizada uma sessão especial em homenagem às vítimas da ditadura no Chile. Durante a sessão de homenagem, os senadores lembraram as 40 mil vítimas do golpe de Estado que derrubou o governo democrático constitucional do socialista Salvador Allende. O golpe foi articulado em conjunto por oficiais insubordinados da Marinha e do Exército chilenos, com apoio militar e financeiro do governo dos Estados Unidos, além de organizações terroristas chilenas. Foi liderado pelo general Augusto Pinochet, que se autoproclamou o novo presidente, dando início a um período de 17 anos de ditadura militar. O senador João Capiberibe, autor do pedido da homenagem, morou no Chile durante parte do seu exílio e vivenciou o golpe. Não acreditavam em qualquer hipótese de golpe de Estado. Eles achavam que as suas forças armadas eram constitucionalistas e que jamais iriam quebrar a institucionalidade do país. E não deu outra, terminou acontecendo não só um golpe, mas um golpe diferente dos demais, com um massacre da população chilena. Essa comemoração é uma lembrança viva na imaginação social. Está na biografia de todos os chilenos, porque cruzou gerações. As famílias, a política, a cultura compartilham a rejeição de toda ideia de ditadura e o horror da violação dos direitos humanos. Reforma da Previdência. Mais investimentos em saúde preventiva e em políticas públicas voltadas para os idosos. São opiniões de especialistas depois da divulgação do último dado do IBGE sobre a população brasileira. Somos mais de 200 milhões, cerca de 7 milhões a mais do que no ano passado. E vamos continuar crescendo nos próximos 30 anos, de acordo com o IBGE. Em 2042, seremos 228 milhões e 400 mil pessoas. Adequar melhor a população ao espaço físico será um desafio para os governantes, de acordo com o geógrafo e professor da UNB, Aldo Paviani. Normalmente, o que está crescendo num ritmo grande são as metrópoles e a população dos grandes centros. Então, como o Brasil ainda tem grandes espaços a serem ocupados, a estratégia também é deslocar, como se fez com relação, desde o tempo de Getúlio Vargas, com a marcha para o oeste, deslocar a população para os espaços ainda em aberto, que são o centro-oeste, que é a Amazônia, não é? Espaços ainda para conquistar em termos não só de desenvolvimento agrário, mas também de algumas atividades industriais que hoje se quer que não sejam poluentes. Mas, de acordo com o IBGE, a partir de 2042, a população começa a diminuir. Os dados mostram que as mulheres brasileiras terão cada vez menos filhos e serão mães pela primeira vez, cada vez mais velhas. A média de filho por mulher vai chegar brevemente em 2030 a 1,5, coisa que foi 2,30 e poucos no início dos anos 2000, ou seja, menos nascimentos a gente vai ter a partir de 2042, esse decréscimo constante na população brasileira. A queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida vai triplicar o número de idosos no país. De acordo com as estimativas, em 2060, ou seja, daqui a 47 anos, o Brasil terá 2 habitantes com mais de 65 anos para cada criança. O envelhecimento rápido da população vai impor desafios a médio e longo prazo para a economia do país, prevê este pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Além do foco na eficiência do gasto público, o governo terá que enfrentar uma questão prioritária: a reforma da Previdência. Com o envelhecimento populacional, mais gente mais velha recebendo benefício,
menos gente em idade ativa trabalhando e contribuindo para a Previdência. Isso vai gerar pressão e o governo vai ter que propor alguma coisa para se ajustar a isso. Para a coordenadora dos direitos do idoso da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Neuza Miller, uma das prioridades será o investimento em saúde preventiva. O nosso mote, a nossa preocupação maior é a garantia de qualidade de vida para todos. E isso se inicia na infância, não se inicia após 60. Nós temos que pensar na valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, porque no momento que você vai envelhecendo, você cada vez mais vai precisar de ter uma renda compatível com aquela realidade. É mais gasto, naturalmente, com hospital, com médico, com plano de saúde. Por isso, essa visão global de permitir que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida e com dignidade. Essas foram as notícias do Senado Agora. Você assiste ao vivo a sessão plenária. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.